Olá, turma, bom dia. Estamos aqui com a nossa segunda aula, né? De introdução à programação. Vamos entender agora a lógica ali, os fundamentos, né, da programação, tá? Hoje vamos usar uma ferramenta muito boa, o Scratch. Essa seria a aula 2, então, bom dia para todos, turma, sejam bem-vindos a essa aula. Tá? Ainda estamos sem câmera e microfone, né? Mas a gente vai tentar aqui sermos mais dinâmicos possíveis, né? Possível. Pessoal, hoje a gente vai iniciar a programação usando uma ferramenta, né, muito boa, né? O Scratch. Daqui a pouco eu passo o link para vocês, tá? Como sempre, a gente já vai entrar aqui no nosso personagem aqui. Hoje o João, né? Não sei se tem algum João aí, mas esse aqui seria o nosso personagem de hoje, né? Então, todos nós agora estamos na pele aqui do João. Vamos entender aqui, tentar viver o que o João está vivendo. João é um aluno que está iniciando seus estudos em programação. Ele está se familiarizando com os conceitos básicos, né? Como variáveis, constantes, operadores, estrutura de controle, né? Fluxo. Nesse estágio inicial, é importante que ele compreenda a essência da programação, resolver problemas, como sempre, né? Através da criação de algoritmos e aplicar esses algoritmos usando linguagem de programação. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver o próximo slide aqui, já a gente comenta alguma coisa aqui. Também é importante que João entenda que programação não é apenas sobre o domínio de uma linguagem de programação específica, né? Mas sobre a capacidade de criar soluções eficientes e eficazes para problemas, independente, né, da linguagem utilizada. Então, turma, por que é importante aprender programação, né, os fundamentos ali da programação, antes de se aprofundar em uma linguagem de programação específica? O que será que é importante, turma? O professor consegue aí alguma resposta da turma, professor? Para colocar para a gente aí? Por que é importante termos os fundamentos antes? Será que esses fundamentos são ali para todas as linguagens? Será que vai nos ajudar em todas as linguagens? Vamos ver aqui, ó. Aprender programação, né, antes de se aprofundar em uma linguagem de programação específica, é importante, porque ela é a base para a resolução de problemas, né, usando computadores, né. Então, ela é a base, ela vai servir ali para todas as linguagens, né. Todas, né. A maioria dos conceitos ali estão em todas as linguagens, né, porque é tirado da lógica ali, né, veio da lógica e, né, para a lógica computacional, né. Compreender os conceitos básicos, né, desenvolver habilidades de raciocínio lógico e resoluções de problemas, né, são fundamentais para se tornar um bom programador. Só vou colocar um material aqui, um materialzinho do Scratch, né, só um minutinho aqui para a gente abrir aqui o site aqui. Eu já passo para vocês um material novo aqui para vocês irem trabalhando em cima. Vou já colocar aqui, só carregar aqui. Pessoal, a gente já vai entrar aqui direto numa ferramenta, tá? Vocês vão ver aqui alguns conceitos. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês.
Foi? Então tá, pessoal, vocês conseguem ver aí minha tela, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Ah, dá para aumentar ali, ó. Então, pessoal, essa ferramenta aqui, Scratch, por favor, anotem aí esse link, tá? Não sei se vocês conseguem ver o link aí. Deixa eu copiar aqui, passar aqui no bloco de notas. Aqui está o e-mail. Só acessem esse link, tá? Quando puderem. Anotem aí, tirem foto, gravem aí de alguma maneira, tá? Anotaram, professor Rodrigo? Você consegue tirar uma foto aí para a gente passar já para a próxima tela? Dar um print, alguma coisa assim? Eu vou passar para a próxima tela, tá? Pessoal, então a gente tem aqui esse joguinho aqui, que a gente pode construir nessa plataforma, tá? É bem simples, ó. Aqui a gente vai ver todos os comandos que tem, né? Na lógica aqui, ó. Primeiro, como a gente está lidando com objetos, né? Isso aqui é uma ferramenta que ela ajuda a você a desenvolver sua lógica de programação. E você consegue fazer vários cenários ali, né? E montar uma lógica, montar um joguinho, né? Se você conseguir desenvolver bem, aprender bem essa ferramenta, você consegue fazer jogos, compartilhar dentro da ferramenta ali, compartilhar com a rede ali que utiliza a ferramenta, tá? Aqui, ó, pessoal, tem aqui para mover, tá? O objeto. Então, eu vou clicar aqui no gato, né? A gente tem um gato, uma caverna lá atrás e um dragão, tá? Ó, logo aqui abaixo você tem o gato, né? Você consegue colocar os personagens e colocar o código deles ali, ó. Estou sendo bem rápido porque a gente tem pouco tempo, né? Aqui você escolhe mais personagens, ó. Animais, né? Tem pessoas, tem imaginário lá, né? Monstros, todo tipo aí. Então, pessoal, aqui, ó, explicando já aqui, você tem sons, né? Vamos entrar aqui no que é da lógica mesmo, ó. Eventos, tá? Quando você clica no botão ali iniciar, né? Você tem aqui, ó, o quando, né? Quando a tela, né? Aí você escolhe uma variável aqui, ó. Já vou passar o material para vocês, já com todo o resumo do que é variável, de tudo que faz isso aqui, tá? Ó, aqui você escolhe o ator. Vamos ali no código do gato, né? Foi que eu fiz aqui, ó, para vocês, ó. Aqui você zera, né, o joguinho. Aqui, ó, quando você iniciar no botão, você já está programando aqui, ó. Quando esse botão for clicado, você já informa aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? O gato ele vai andar até um certo ponto, né? Ele não pode ir muito, senão o dragão vai pegar ele, né? Então, como que faz? Vamos aumentar aqui a tela. Ó, quando você clica aqui, ó, ele andou 50 passos, anda mais 50, mais 50. Ó, aqui até que é o limite, tá? Se ele anda mais um pouco, game over. O dragão pega ele, né? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Ele está andando aqui, ó. Quando eu clico, né, lá na bandeirinha, daí eu mudo o limite para 0, tá? Isso aqui, ó, repita até que o limite seja 50. O que acontece? Aqui é um bloco de repetição, tá? A gente usa isso aqui na programação, tá? Quando eu aperto lá, ele entra nesse bloco aqui, ó, vai mover 10. Só que ele vai mover 10 de 10 em 10, né? Até 50. O que acontece? Aqui o limite começa com 0, você adiciona 10, né? No próximo ciclo ele vê que o limite é 10, então ele adiciona mais 10, né? O gato anda, né? Deixa eu mostrar ele ali. O gato anda. Então ele anda até 50. Quando ele anda até 50, ele sai desse ciclo e para, tá? Quando você clica de novo,
ele anda mais 50. Quando ele chega ali, ó, você pode ver aqui, ó, embaixo aqui, aqui no X aqui, ele tem X e Y. Todo mundo sabe que é X e Y, né? Coordenadas, né? O Y é aqui a vertical e o X é na horizontal aqui, ó. Ele anda na horizontal aqui, ó. Quando você clica, a posição X vai incrementando, ó. Mova até 10, ó. Então incrementa o X aqui, ó. O que acontece? Por que o dragão pega ele? Porque quando chega aqui, ó, eu tenho um código aqui, ó. Eu tenho esse se aqui, que a gente estava comentando ontem, né? Um condicional, né? Ele está dentro de um ciclo. Quando ele lê o se, né? Se a posição X, ele vai ler aqui, ó, está 140, então ele entrou no ponto de risco, ó. O ponto de risco é uma variável que foi criada, né, pessoal? Estou indo rápido porque a gente está com pouco tempo, tá? A gente criou uma variável aqui, ó, chamada ponto de risco. Aqui você cria suas variáveis, ó. Vamos ver aqui, ó. Var nova, né? Var nova, né? Posso criar para todos os atores, seria uma variável global, já vou marcando aí, ó, nome técnico. Quando você cria uma variável para todos os objetos do seu programa, você chama de variável global. Variável local, né, quando você cria, no caso aqui, estamos usando um ator, mas você cria para aquele bloco de código, né? Posso criar ela lá, ó, criou uma nova variável aqui, tá? Estão vendo aqui, ó. Essa variável ponto de risco, ela é global. O que tem? O que acontece com ela? Ela está sendo compartilhada entre o gato e entre o dragão aqui, ó. Se eu voltar para o dragão aqui, vamos ver o que acontece com o código dele aqui, ó. Aqui o 0, né? Eu coloquei um botãozinho para zerar a posição dele. Ele vai lá para o X e Y dele, lá. Né? Deixa eu zerar o gato para vocês verem ali, ó. Zerei o gato aqui, ó. Ele vai para a posição, né, menos 73, né? X menos 110, né? Ponto de risco 0, né? Ele não tá correndo risco, né? E aqui mostrar, né? Porque se ele morreu ali, sumiu, ele vai iniciar o jogo, vai ser mostrado de novo. Então ele vai andando, ó. Cada vez que eu clico aqui, ó, ele vai andando, tá? O que acontece? Está vendo aqui variável de ponto de risco está 0, né? Vai andando, ó. Quando chegou ali, ó, em 140, a variável recebeu ali, ó, 140. Vai lá para o dragão. A gente tem um ciclo aqui infinito, um loop infinito, que a gente chama, loop infinito, que quando a gente dá o start ali na bandeirinha, começa a rodar, ele começa a ver, será que o dragão fica ali, ó, sempre olhando, será que o gato já está no ponto de risco para mim pegar ele? Será? Ele fica lá toda hora, né? Ele é o vilão lá e ele fica de olho toda hora lá, procurando. Então é o quê? Está lá, ó, um ciclo infinito, né? Ó, sempre, né? Sempre. Então, pessoal, aqui é como o Scratch chama os condicionais, tá? Vocês vão aprendendo isso. Cada linguagem de programação tem seu nome correto ali, né? Ali a gente podia ser um while, né? Já adiantando, assim, alguma linguagem de programação para vocês. Por exemplo, ali em Java, né? Podia ser while true, né? Enquanto for verdadeiro, execute isso. Então, ele está lá sempre olhando. Se o ponto de risco for 40, então o X do dragão e o Y vai para o mesmo X do dragão e do gato. Ele pega o gato. Entendeu, pessoal? Deixa eu pedir outra coisa para vocês, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui um QR Code. Daqui. Professor Rodrigo, vocês me escutam, pessoal? Você consegue me ouvir? Conseguirem escanear esse QR Code aí? Conseguem?
Alguém consegue colocar aí alguma letrinha aí? Isso aí é o material, tá, pessoal? Então, o material para a gente ver aqui, ó. Material da programação aqui do gato. Dei um print aí, escaneei. Eu vou mostrar aqui o material para vocês aqui, ó. Conceitos gerais, né? Então, o que acontece, ó? Para acontecer tudo aquilo com o gato, né? Ele passa por tudo isso aqui, ó. A gente viu as variáveis ali, né? São os pontos, né? O nome do jogador, né? Variáveis, né? São espaços na memória do computador, onde você coloca um valor. Eu criei uma variável lá. Vocês viram que eu criei uma variável. Ela não tinha nenhum valor, né? Mas ela já reservou na memória lá do computador. Já chegou para o computador e falou assim, ó. Computador, eu preciso de um espaço na memória ali que eu vou inserir um valor, né? Então, esse valor ficou lá, né? Var nova. Aí eu posso dar qualquer valor que eu quiser, que vai ficar na memória do computador. Quando eu quiser usar essa variável, eu chamo pelo nome, né? Vamos supor que ela tem o valor 10, né? Que de 10 em 10 vai incrementando ali a posição, o x, e, né, e x seria a variável, né? X seria a nossa variável agora que estamos falando dela. Ela vai aumentando, né? Vai aumentando. Então, o computador lê, né? Quando o x estiver 140, ele vai executar, né? Lá o código, né? O dragão vai pular em cima do gato e pegar o gato. Temos os tipos de variáveis, né? Números inteiros, que eu falei ali, ó. Número decimal, né? Quando for números inteiros, é uma representação para o computador. Quando for número decimal, é outra representação. O computador tem que entender tudo isso para ele conseguir processar. Textos, né? Textos, vocês vão ouvir muito essa palavrinha string, né? Olá, scratch, né? Valor, quando for booleano, né? A gente poderia colocar um booleano ali, né? Também, que é verdadeiro e falso. Tá, pessoal? Entradas e saídas, né? Quando você digita um valor, o programa processa, ele mostra ali o resultado, tá, pessoal? Isso é o que acontece com o processador ali, né? Teclado, aí entra ali, vai lá para o processador, seu texto, e depois ali ele mostra o resultado, né? O resultado, quando o X estiver ali no 140, né? O dragão pula lá em cima, lá. Só operações, a gente vai ter também muitas operações na lógica. A gente vai usar, né, ali as operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, né? Os condicionais ali, né? Vou já passar para vocês como que é o condicional ali do gato e do dragão. Expressões, né? Vamos usar, isso aqui a gente usa também. Isso aqui, pessoal, vai aprendendo com o tempo, tá? Isso aqui não é nada de bicho de 7 cabeças, como dizem por aí, né? Laços de repetição. O que é um laço de repetição? Ali, quando o dragão estava repetindo ali o código, né? Ele estava verificando, ele tinha uma programação, estava programado para verificar se... Eu faço assim, pessoal, porque fica um laço, tá? Fica repetindo ali, ó. Né? Ele é um ciclo, tá? Ele fica sempre ali, ó, infinito, rodando o código. Aí ele vai, né? Nossa, chegou no ponto de risco, né? Ele fica perguntando o tempo inteiro, né? Aí ele, opa, chegou, pula em cima lá do gato. Funções, procedimentos, né? Permita organizar o código, né? Então, aqui é aquelas funções, né? Que eu falei para você, né? Joga ali entre 2 números e me retorna uma soma. Eu vou usar sempre vamos supor, uma fórmula matemática. Não quero estar escrevendo toda hora aquela fórmula, né? Eu escrevo um bloquinho de código desse, passo os valores, né? O computador já sabe que tem uma variável A, tem uma variável B, né? Ali eu posso mandar, por exemplo, 10, né? Dentro do A, né? A variável A, para a gente está olhando, é um A, mas a gente colocou um valor dentro dela, né? Que é o valor 10, o computador vai entender que esse nome A está lá na memória dele, ele vai buscar. O que eu tenho dentro do A? Eu tenho 10. O que eu tenho dentro do B? Tenho 5, por exemplo.
o que é para mim fazer? É para mim retornar o A mais o B. O que é o A? 10. Então, pego 10, né? E mais 5. Devolvo lá, né? A soma, né? 15. Estrutura de dados, pessoal, que a gente viu, né? Matrizes, vetores. Aí aqui já é um pouquinho mais complexo, pessoal. Aqui vai ser já mais na frente, tá? Fila, né? A gente vai entender, né? Colocar uma lista ali num carrinho. Um carrinho, por exemplo. Aí a gente coloca os produtos. A gente pode tirar os produtos, né? Que tipo de dados são aqueles. E o algoritmo é o passo a passo, tá, pessoal? Vamos ver o próximo aqui, ó. O código do gato lá, tá? Aqui a posição inicial que eu usei poderia ser um botão iniciar, né? Eu colocaria esse código aqui dentro do botão iniciar, apertaria o botão, ele executaria esse código aqui, ó. Ele reinicia o programa, né? Então eu posso refatorar depois jogando esse código aqui em um botão, né? Aqui é o início do programa, né? Quando clica, você inicia, né? O que acontece? Ele zera aqui a variável limite que eu criei, né? E ele fica aqui, ó. Verificar a posição, ó, repetição, laço de repetição. Ele quando inicia esse bloco aqui, ele vai repetir até que a variável limite seja 50. Quando a variável limite é 50, pessoal, vamos ver aqui, ó, no código do gato, né? Como eu disse, né? Poderia colocar aquele código lá no botão para iniciar. Andou 50, ó, tá vendo? Mas o que ele fez? Ele andou de 10 em 10, só que foi tão rápido, que a gente não viu, ó. Andou mais 50. Posso mudar aqui, ó. Vai andar 100 agora, né? Tá vendo como ele andou mais, pessoal? Entendeu? Ele andou e acrescentou mais 10 a variável limite, né? Vamos voltar aqui para 10. Vamos reiniciar ali o gato. Então, pessoal, baixem o material aí no QR Code, tá? Rodrigo, você pode me ouvir, professor Rodrigo? Conseguiram baixar o material? Está lá no link do QR Code. Deixa eu passar aqui, ó. O fluxograma do dragão aqui, ó. O que acontece? Ele tem ali o início, que é a bandeirinha, aí o dragão fica verificando o valor da variável global, está escrito ali, ó, que é uma variável que serve para o programa inteiro, né? Aconteceu alguma coisa em um objeto, aquela variável muda. Opa, mudou a variável para 140, né? Ele fica o tempo todo ali, ó. Quando o ponto de risco, né, for igual a 140, significa que o gato chegou no ponto certo para o dragão pegar, né? Aí, nesse momento, o dragão vai para a posição ali 60, menos 46. Se o valor não for 140, o dragão não faz nada. Então, é um fluxo. O que é esse fluxo? Sempre ali um while, enquanto for verdadeiro, rode esse código para o computador. O computador está rodando o código. Está rodando. Aí ele está verificando. Opa, é 140? Não, não faz nada. Volta, verifica de novo. 140? Não, volta. Está ali a setinha lá, tá? Está voltando. Depois ele pula ali, ele passa ali, né? Opa, chegou. Opa, se é, então, eu vou mandar o dragão ir para o X60 e para o Y menos 46. Fluxograma ali do gato, né? Inicia o gato, aí a gente inicia ali com a posição dele, menos 170, menos 73, 110, eu estou sempre com esse 110 na cabeça, falando 100 aqui. Professor Rodrigo, alguém consegue responder aí, pessoal? Para mim colocar o QR Code de novo, ou será que vocês estão com problemas? Deixa eu ver se falaram alguma coisa aqui. Falta 6 minutos, tá? Então, pessoal, vai lá baixando, tá? Baixe o material. Ó, tem isso aqui também, tá? A gente vai já finalizar, tá, professor?
E vai estudando aí, ó, para a gente debater aí na próxima aula, se não for eu, né? Vai ter um outro professor aqui, caso, né, você, né, se não, né, se mudar, né, porque está tendo sempre uma reformulação aí, pessoal, e a gente está trabalhando as aulas aí, tá? Ah, vocês querem continuar com o gato, né? Falem para o professor, né? Se caso não seja eu que esteja aqui, que eu passe o material para ele, tá, pessoal? Deixa o QR Code aí. Já vamos finalizando aqui, tá? Acho que está no horário já de vocês, o intervalo. Vamos para o intervalo. E obrigado pela aula, tá, pessoal? Até a próxima.